A gente vai fazer nossa primeira leitura, então, em Ezequiel, capítulo 37, do 1 ao 4. Beleza, então o Alexandre faz a segunda e o William faz a terceira, tá bom? Vamos lá. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém. Obrigado, amiga. Palavra do Senhor, né? Agora o Alexandre pode nos conduzir na leitura de João 15, a ler? Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Não disse isso a vocês no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas, se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Amém, Ale. Obrigado, viu? Agora o Will vai ler para a gente o texto de hoje, né? Que é o de Atos, capítulo 1, do versículo 1 a 11, e também do 2, do 1 ao 13. Pode ler para a gente, querido? Sim. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento,
Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai se restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Obrigado, Will. Amado Deus, nós te pedimos, fala conosco durante esse tempo de mensagem, que o Senhor possa abrir os ouvidos nossos e os nossos corações também, para que possamos aprender do Senhor as verdades que o Senhor tem a nos revelar, a nos declarar, e que o nosso coração possa permanecer aberto durante esse tempo de ministração. Em nome de Jesus, amém. Pai, está contigo, viu? Gente, bom dia. Que coisa boa podermos estar juntos nesta manhã para conversarmos sobre a palavra de Deus. Né? Antes da nossa meditação, eu quero informar-lhes para que vocês acolham a Ana Moura, né? Ana Moura, essa pessoa por quem eu pedi oração. Ela está com o seu filho recém-nascido, já esteve aqui em Campinas, agora voltou para Curitiba, mas será que vou vir de moradia permanente, né, para o tratamento do seu filho. É lógico que isso tem muitas implicações, tem o emprego do esposo, né, tem a própria questão da moradia, as questões de sustento financeiro, tem várias questões envolvidas nisso. E a Ana Moura, inclusive, está participando conosco no culto agora, uma surpresa gostosa. Ana Moura, seja muito bem-vinda, viu? E que a nossa comunidade possa acolhê-la, né? Que os irmãos possam ser simpáticos neste tempo, assim, de tão grande desafio. Vamos pensar um pouquinho a respeito
do consolo na vida presente, né? O Espírito Santo, Pentecoste, consolo na vida presente. Hoje, como o Gesiel nos falou, é dia de Pentecoste. Pentecoste é uma das mais importantes festas antigas do calendário judaico. Pentecoste, né? Do grego Pentecosté, significa 50º, ou seja, é o 50º dia após a Páscoa, né? E Pentecoste é festa de gratidão pela colheita dos primeiros frutos. É muito importante guardar isso, né? É festa de gratidão pela colheita dos primeiros frutos. É muito comum que muitos de nós associem Pentecoste com crenças pentecostais, com hábitos pentecostais, né? Com o padrão de relacionar Pentecoste com a evidência de se falar em línguas estranhas, como o batismo do Espírito Santo. Eu não quero entrar nessa questão, né, mas eu quero dizer que quando se fala em Pentecoste, normalmente as pessoas pensam nessa direção. Ainda que, como a gente leu, né, o cenário de Pentecoste tinha sido um cenário sensacional, né? De luzes, de som, de cores, né? Eu fico imaginando assim, né? Durante o dia, a luz do sol, perceber uma luz muito mais forte do que do sol, repousando sobre a cabeça das pessoas, né? Então, eu imagino que foi mesmo um cenário assim maravilhoso, extraordinário. Mas Pentecoste é muito mais do que emoção. Ainda que o nosso tema fala de consolo, consolo passa muito por emoção, mas Pentecoste é muito mais do que emoção, né? Pentecoste tem muitas implicações para a nossa vida hoje. Então, para a gente pensar um pouquinho nisso, eu queria convidar vocês a pensarem em algumas coincidências que eu chamo de Jesuicidências, né? A primeira questão é que Pentecostes vem depois, 50 dias depois da Páscoa, e no calendário judaico, a celebração da Páscoa comemora-se o dia da libertação do Egito, né? Coincidentemente, depois de 1.700 anos, mais ou menos, quando João Batista enxerga Jesus, ele diz assim: olha aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E a paixão de Cristo se deu exatamente na Páscoa, né? A Páscoa que falava do sangue passado no umbral da porta para a libertação e salvação dos judeus, em detrimento à morte que haveria de acontecer entre os egípcios, né? Jesus é o Cordeiro de Deus, né? Aquele que vai ser imolado na cruz, cujo sangue vai nos perdoar, vai nos purificar, vai nos redimir. Então, essa coincidência da paixão de Cristo com a liturgia judaica, ela é muito interessante. Mas também a segunda coincidência, né, ela é extraordinária, porque Pentecoste, né, 50 dias depois da Páscoa, os judeus celebram a festa da colheita dos primeiros frutos, né? Então, é garantido os primeiros frutos. Que bom que o Senhor nos garante os primeiros frutos da colheita, que nos mantém, que nos alimenta e que nos sustenta. E é interessante que a promessa do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, se dá exatamente em Pentecostes, né? E o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes aponta para a colheita dos primeiros frutos da comunidade cristã, daquilo que se formaria a comunidade cristã, né? Então, somente naquele dia
aí descrito por Atos 2, a pregação de Pedro, como resultado da pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas se converteram a Jesus, né? Coisa que não se esperava de repente, né? Uma linda colheita, uma bela colheita, e o derramamento do Espírito Santo, então, fala disso, né? Assim, a presença do Espírito Santo, que é o Paráclito, que é o Consolador, que é o amigo, a presença do Espírito está ligado à fertilidade, está relacionado à semente que germinou e produziu os seus frutos, né? Está ligado a uma vida de poder, né? E essa vida de poder se manifestaria de maneira profusa na vida dos discípulos de Cristo. É verdade que a gente não pode fazer de Atos um livro normativo, né? Um livro de doutrinas. E a gente não vai fazer, evidentemente, buscar uma doutrina em cima desse texto. No entanto, há algumas coisas interessantes a respeito do derramamento do Espírito. Aliás, há muitas coisas, mas eu quero tomar apenas duas para a gente considerar nesta manhã. Duas coisas bem simples, mas eu vou tomá-las porque Jesus insiste com elas, né? São muito simples. Eu vou tomá-las por essa razão. A primeira delas diz que o consolo do Espírito, a presença de Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo, nos diz que amar é obedecer. Você vai perceber que isso é uma coisa forte na leitura do texto. No texto que o William leu, nós encontramos essas palavras bem fortes de Jesus, recomendativas de Jesus. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Mas porque vocês vão receber poder do Espírito Santo, que vai descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Lógico que é uma palavra um pouco estranha para um grupo de pessoas que estava amedrontado, fechado, né? Assustado, não era capaz de sair da porta para fora. E Jesus fala de uma dimensão inimaginativa, né? Sem possibilidade de ser realizada. Este Espírito que em nós habita nos convida, assim, para a obediência, né? E eu acho que Pentecostes é, assim, uma espécie de uma universidade da obediência, né? Vamos considerar mais algumas coisas. Os capítulos também lidos aí no Evangelho de João, que lemos hoje, especialmente os capítulos 14, 15 e 16, Jesus fala, assim, com muita ênfase a respeito do Espírito Santo e da missão e da sua missão no discipulado, né? No discipulado cristão. Os versículos 15 a 18, a gente encontra essas palavras. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, né? Eu gosto disso aqui, né? Eu acho isso aqui interessante. A maneira da gente amar a Deus, amar a Jesus, é obedecê-lo, né? Obedecer aos seus mandamentos. E ele diz, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, mas ele estará em vocês. Eu não vou deixar vocês órfãos, voltarei para vocês. Se olharmos rapidamente, né, para essa história, da perspectiva do calendário cristão, até ontem os discípulos estavam naquele compasso de espera entre os dramas do Calvário e a ascensão de Cristo aos céus. Nesse cenário, os discípulos estão meio perdidos, para não dizer totalmente perdidos, porque naquela linguagem lá de
de Lucas 24, né? Eles diziam, se foi a esperança de Israel. Agora estão assustados, estão amedrontados, reunidos de portas fechadas, estão apavorados com medo dos fariseus e sem saber no que é que aquela história haveria de terminar. Nesse período de sustos e medos, a gente é informado por Lucas, conforme lemos, que durante 40 dias Jesus vai aparecendo aos discípulos e os vai apacentando pela palavra e pelo Espírito e vai fortalecendo as suas convicções, renovando-lhes a promessa maravilhosa a respeito do Espírito Santo que eles já conheciam, mas não de uma forma muito plena. E é interessante observar que nesses 40 dias, o próprio texto de Lucas nos informa que Jesus começou por Moisés e depois passou pelos profetas para falar a respeito dessa verdade. E Moisés mesmo, lá em Números 11, 29, orou por isso. Moisés disse, você está com ciúmes de mim? Quem dera que o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles, né? Quem dera que esse espírito que o Senhor colocou sobre mim para realizar essa tarefa, ele se derramasse também sobre todas as pessoas. E Jesus também, com toda certeza, lembrou aos discípulos esse texto de Isaías 44, 3. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Então fala de abundância, de uma coisa que mata a sede, que envolve, que traz alegria. E Ezequiel, né, no texto anterior ao que lemos também hoje na liturgia, Jesus lembrou com os discípulos, Ezequiel 26, 25 e 27, aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Né? E Jesus também lembrou, e Pedro fez depois referência a isso, ao texto clássico de Joel 2:28. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E Lucas diz bem isto. E Jesus disse aos seus discípulos, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E depois ele continua mais no final do capítulo 24 de Lucas. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes envio a promessa do meu Pai. Fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E é interessante que quando Jesus aparece aos discípulos pela última vez, de acordo com o texto que lemos, ele volta a reforçar, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Né? Então, percebam esta insistência de Jesus para com seus discípulos, para que
eles o obedecessem, para que permanecessem em Jerusalém. Jerusalém era o lugar da visitação. Jerusalém era o lugar do Pentecoste. Era o lugar e o tempo de novos tempos. Era o ápice da redenção. Era o selo da paixão, a marca do poder do discipulado. Os discípulos de Jesus não poderiam estar ausentes, porque nenhum discípulo permaneceria mais o mesmo depois daquela experiência maravilhosa e extraordinária. É isso que Jesus está fazendo. Jesus não está convidando os discípulos para ter um tempo de emoções fortes e maravilhosas e extraordinárias. Jesus os está convidando para que, obedecendo a Ele, sejam capazes de perceber a missão. O Evangelho não é uma coisa para os judeus, não é uma coisa para meia dúzia de discípulos. O Evangelho da salvação, o Evangelho da graça, o Evangelho da misericórdia, é uma mensagem e é um poder para toda a humanidade. Né? E aqueles homens e mulheres, aquelas 120 pessoas que estavam ali em Jerusalém, jamais seriam capazes de levar o Evangelho sequer a um bairro de Jerusalém, se não fosse pelo poder, pela unção, pela presença poderosa, explosiva do Espírito Santo que haveria de repousar sobre a vida deles. Então, esta é a primeira coisa. O Espírito Santo nos convida à obediência. E a obediência a Cristo e a obediência aos seus mandamentos implica na obediência à sua missão. Esse Espírito que nos convida à obediência à missão é o Espírito que garante o seu poder, né, extraordinário, maravilhoso sobre nós. O segundo tópico, né, que eu quero considerar com vocês é que este consolo do Espírito, né, essa presença consoladora do Espírito, essa presença de Pentecoste, é como assim uma assinatura de Jesus de que ele estaria presente. Né? Eu diria, Pentecoste é uma atualização constante da presença de Jesus. Entre as últimas palavras ditas por Jesus após a sua ressurreição e antes de ser assunto aos céus, estão também registradas no Evangelho de Mateus. E lá nós lemos assim, Jesus dizendo aos seus discípulos: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, última palavra de Jesus, lembrem disto. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Viver a vida cristã sem Jesus é impossível. Viver a missão de Deus sem a presença atualizada e contextualizada de Jesus é impossível. Após Pentecostes, o mundo que antes era hostil para aqueles seguidores de Jesus, que era ameaçador, que era aterrador, agora passa a ser terreno fértil para a semeadura do Evangelho. Toda aquela presença hostil do Império Romano é agora uma oportunidade maravilhosa para se semear o Evangelho da graça. É como se Jesus estivesse dizendo, né? Quando a gente lê esse texto, é como Jesus estivesse dizendo: eu vou, mas eu fico. Né? Eu vou, mas eu fico. E mais uma coisa, eu fico com vocês todos os dias, em todas e quaisquer situações.
A gente se esquece disso, né? A gente às vezes se esquece disso. E como a gente precisa desse derramamento do Espírito Santo de Deus para atualizar em nós esta verdade, esta presença poderosa de Deus que está conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Se você levantou com dor de cabeça, como eu levantei hoje, Jesus está com você. Se você levantou depressivo, Ele está com você. Se você está em paz, Ele está com você. Não importam as circunstâncias, ele disse, estou com vocês todos os dias. E a presença do Espírito é essa presença atualizadora da presença de Deus. Vejam agora como aqueles dois discípulos medrosos, né? Pedro e João, que estão atrás de portas trancadas, vejam como eles reagem às ordens das autoridades religiosas de Jerusalém, que eram também autoridades civis. Aquelas autoridades os haviam prendido e haviam depois os soltado e ordenado que eles, em hipótese alguma, falassem mais no nome de Jesus. Eu fico imaginando, olha a ousadia, o atrevimento de um homem rude como Pedro, né, e de um jovem como João, né, um garoto ainda, um jovem como João. Olha o que eles respondem. Eles respondem assim, os senhores mesmos, né, os senhores que são religiosos, né, que falam a respeito de Deus, os senhores mesmos julguem ser justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar. Não existe nada que nos impede. Por quê? Porque a presença de Deus está atualizada no coração desses homens. E quem faz isso é o Espírito Santo, né, que nos enche desse poder e dessa graça. E vocês se lembram de como é que eles oraram depois? Não apenas confrontaram aquelas autoridades, mas agora estão lá no cenáculo, lá no quartinho de oração, e entre as palavras que eles oram assim, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Gente, como isso aqui é atual, né? Como isso é atual. Eles não estão pedindo que haja uma proteção, que haja um livramento. Não, não é isso. Eles não estão pedindo que sejam impedidos de sofrer. Não, não é isso. Eles estão apenas pedindo que eles sejam capacitados a anunciarem a palavra de Deus corajosamente diante de todos aqueles desafios. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O conselheiro, o Paráclito, o Espírito Santo, atualiza e contextualiza a presença de Deus, a presença poderosa de Jesus nos nossos corações. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. E vocês vão receber poder do Espírito Santo, que vai descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até em Barão Geraldo. É muito interessante pensar nessa dinâmica ligada ao Espírito Santo. E eu quero terminar fazendo duas considerações com vocês. A primeira, quando penso nessa temática de Pentecoste, eu penso que temos dois enormes desafios à frente. O primeiro é que nós estamos num tempo em que existe um movimento infernal e muito bem organizado e orquestrado que se levanta contra a fé cristã em todo o mundo, com violências sem precedentes. O cenário que temos diante de nós não é um cenário favorável. Não é favorável. Se você olhar vários
várias mídias seculares estão sempre publicando algumas referências, né, algumas informações da ONG Portas Abertas. Aliás, domingo que vem, a Mayra e o Arthur vão trabalhar conosco fortemente sobre essas questões. Para você ter uma noção, quantos cristãos foram perseguidos em 2019? Nós temos duas estatísticas, de 2019 e 2020. Quantos cristãos foram perseguidos? Missão Portas Abertas nos diz que, em 2019, 260 milhões de cristãos foram perseguidos severamente. E agora, com as bandeiras dos direitos humanos, né? Vocês percebem como a mídia se volta a atenção para os cristãos perseguidos? Né? Nossa, quantas defesas, né, a gente vê, né, se levantando, nações, povos, movimentos. Tem visto isso? Né? Era para diminuir. No entanto, nós temos um aumento de mais de 60% de 2019 para 2020. Se em 2019 260 milhões de cristãos foram perseguidos, em 2020 340 milhões de cristãos, católicos, ortodoxos, protestantes, batistas, presbiterianos, pentecostais, foram fortemente perseguidos. E está aí a nação que está querendo mandar no mundo, né? A China. Só a China destruiu, neste ano passado, 3.080 templos. A gente não está diante de uma situação favorável. O que nos espera não é uma coisa favorável. Nós estamos num país mais ou menos tranquilo, mas a realidade não é esta. A realidade que haveremos de enfrentar, que estamos enfrentando, é extremamente oponente. O Ageu, eu quero pedir a sua permissão para citar uma palavra que você me disse nessa semana, quando se comentava o filme Rogai por Nós, né, que é um filme abusivo da fé católica, né, um filme insultivo. E o Ageu, quando me partilhou isso, ele partilhou uma reação, e eu vou ler, viu, Ageu? O Ageu me disse assim: triste e covarde ataque à honra de Maria, ao Evangelho e à Igreja. Bom, sabemos que há muitas outras manifestações nessa direção, insultivas, abusivas, mas eu quero destacar a última frase que o Ageu me escreveu. Mas os ataques do inferno serão frustrados. Cristo é o Invictus. Gostei disso. Cristo é o Invictus. Né? Nós já sabemos o final da história. Né? Graças a Deus. Por isso que precisamos encarar isso com esta coragem e com essa determinação. Este é o primeiro desafio. O nosso mundo não é diferente do mundo da igreja primitiva, cujos cristãos se tornaram tochas para iluminar as ruas de Roma, tochas vivas para iluminar as ruas de Roma. O que nos espera não é alguma coisa mais favorável. O outro tópico da nossa conclusão diz assim: se Cristo nos alcançou, se Cristo nos enviou a alcançar o mundo, desculpa, se Cristo nos enviou a alcançar o mundo com o Evangelho,
temos que reconhecer que vivemos num estado de fracasso. Porque quase 1/3 da população mundial ainda não está alcançada pelo Evangelho. O movimento Lausanne nos dá a seguinte informação. As colocações de Lausanne são mais brandas, mais amenas, mas diz que hoje 2 bilhões e 100 mil pessoas existem no mundo. São pessoas não alcançadas pelo Evangelho. A gente olha isso, parece que nesse mundo das comunicações, parece que é uma coisa tão absurda. E quando eu estava lendo essas estatísticas, eu estava me recordando quando estive lá em Guiné-Bissau, né? E fazendo entrevistas na rua, conversei com muitos jovens. E eu ficava assim penalizado de perceber que eles nem sequer sabem quem é Jesus. Não conhecem o nome de Jesus. Aqui na África, pertinho da gente. Segundo o movimento de Lausanne, 29% da população mundial não ouviu falar de Jesus. E há uma coisa mais agravante. Esta população normalmente fica na chamada janela 1040, né? E para essa janela, né, os 30% de missionários que servem o mundo, a gente não tem 3% dentro dessa janela. Ou seja, 3% de todos os missionários do mundo estão dentro do espaço onde existe o maior número de pessoas do mundo não alcançadas. Há outras instituições que fazem algumas estatísticas mais assustadoras, né? Eu vi uma que os irmãos vão conhecer, saber, que é o Centro de Movimento de Missões, fala que 3 bilhões dos 8,7 bilhões de habitantes no mundo não estão alcançados. Não termos alcançados os povos é desobediência ao comando de Jesus, de fazermos discípulos de toda etnia, de toda raça, diz as informações do movimento de Lausanne. E realizar as mesmas atividades repetidamente, esperando resultados diferentes, é fútil e irresponsável. Precisamos nos arrepender de nossa desobediência. Precisamos suplicar pela plenitude poderosa e criativa do Espírito Santo e encarar o mundo que jaz no maligno, cuja esperança, cuja resposta só existe uma: Jesus e seu Evangelho. Que o Espírito Santo, criador e criativo, repouse sobre nós. E que aquela concepção do Espírito Santo como uma galinha, né, que repousa sobre os ovos transmitindo vida, que a igreja, que nós possamos ser isto no mundo, né? Aquecidos pelo poder do Espírito Santo, tenhamos a capacidade de abraçar, de acolher. E enquanto comunidade do estudante universitário, precisamos ser mais ousados em atitudes ofensivas da pregação do Evangelho. Que o Espírito Santo Consolador nos ajude. Consolador porque é paráclito, porque é amigo, porque está do nosso lado. Apesar das nossas fraquezas e fragilidades, ele é amigo e está do nosso lado, não para condenar,
mas para nos restaurar, para nos fortalecer. Que Pentecoste seja uma realidade sobre nós. Amém.